Olá, pessoal, boa noite. Hoje, dia 10/10/2024, estava programado, né, mais uma aula para vocês de processamento de sinais, das 21 às 22, mas não houveram participantes, né? E aí, como de costume, quando não existem participantes, nenhum aluno participa, eu sempre disponibilizo uma aula gravada de uma turma, com participantes, né? Que aí pode ser ali uma interação entre os alunos que estão participando e o professor, que eu acho que fica um pouco mais dinâmico do que só gravar, né? Do que só pegar aqui, mostrar o conteúdo para vocês e fazer só eu comigo sozinho aqui dentro da sala. Então fica um pouco menos dinâmico, né? Fica um pouco pior ali no meu ponto de vista. Então, quando não aparecem alunos, eu sempre disponibilizo essa aula de forma gravada, beleza? Então, espero que vocês consigam entender o conteúdo. Já vou colocar a gravação logo após. E aí eu vou estar postando para vocês, beleza? Se surgir alguma dúvida na hora que vocês estiverem assistindo, e é interessante que vocês apareçam, né, na próxima aula, no dia 17/10, para que vocês assistam de forma online. Caso vocês tenham dúvida, né, fica um pouco mais intuitivo para tirar também, um pouco mais simples. E é isso, tá? Fiquem agora com a web aula gravada e até a próxima. Valeu, pessoal. Significativo nas notas de vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns sensores, tá? Então, essa aula, vou falar sobre alguns sensores industriais que vocês verão com frequência, principalmente aí para quem vai trabalhar no ramo industrial, né? Hoje em dia também é encontrado na parte predial, mas com menos frequência, tá? Então, vamos lá. Sensores industriais, né? Vamos trabalhar alguns tópicos: sensores de proximidade indutivos, os sensores de proximidade capacitivos, os sensores fotoelétricos. Como é que a gente faz essa seleção de sensores? Algumas características de alimentação, saída e fiação desses sensores. Lembrando que aqui é uma parte mais introdutória que a gente vai depois, né, conforme a gente vai desenvolvendo as atividades, que tem um nível de complexidade maior, a gente vai detalhando cada sensor que a gente vai trabalhar lá, tá? Então, basicamente, né, o que que é um sensor? Então, um sensor é um dispositivo para detecção e sinalização de uma condição ou mudança, né? Pode detectar tanto a presença como a ausência de um objeto ou material, tá? E essa detecção pode ser discreta ou uma detecção analógica. O que que eu mostrei para vocês? Discreto é pegar algumas leituras analógicas, né? Então você consegue pegar alguns pontos dentro da leitura analógica para não precisar fazer aquela coleta, nem existe, né? Se a gente fosse olhar realmente, não existe nenhum dado analógico. Por quê? Porque a gente, querendo ou não, os microcontroladores, eles funcionam pegando pulsos, né? Então é através de pulsos. Você consegue fazer várias leituras que ele tem uma característica de analógico, mas no geral seria, né, basicamente uma leitura discreta, porque você vai pegando vários pulsos ali, você vai enviando um sinal, ó, pega a leitura agora, agora, de 1 microsegundo em 1 microsegundo. Você vai pegando várias leituras e aquelas leituras que você vai coletando é o que a gente chama de detecção discreta, né? Você não pega durante o tempo todo, você pega durante alguns intervalos de tempo, tá? Uma quantidade mensurável com uma mudança na distância, tamanho ou cor, né? Nesse caso, seria uma detecção analógica, né? Que você tem que fazer a verificação um pouco mais contínua no tempo, tá? Esta informação ou saída do sensor é a base para a monitoração e o controle de um processo de produção, tá? Então, é basicamente isso que são os sensores. São para identificar tanto questões de on-off, né, que seria instalar ou não instalar, ou questões mais minuciosas, né, que é distância, tamanho, tipo de cor, né, intensidade lá das cores, né, do sistema RGB, por exemplo, tá? Então, dentro dos sensores, né, nós temos os sensores que funcionam com contato ou sem contato. Os com contato é aquele que precisa, né, encostar, tá? E os sem contato não precisam encostar. Então, com o contato, né, são os dispositivos eletromecânicos que detectam a mudança através de contato físico direto com o objeto. Geralmente não requerem alimentação, podem. Por que que ele não requer alimentação, né? O sistema de lógica dele precisa de alimentação, mas ele em si, para funcionar, não precisa. Por quê? Porque você vai ter que encostar nele e ele vai mudar o seu estado.
Eu gosto de dar o exemplo aí de fim de curso, né? O que que é um fim de curso? Um fim de curso é como se fosse um interruptor, só que ele é encostado por algum equipamento. Aí ele muda o estado, né? Podem ser manusear concorrentes maiores, normalmente, são geralmente mais fáceis de entender e diagnosticar, que é igual o caso do fim de curso, né? Você encostou alguma coisa nele, ele clica, né? Ele muda o seu estado. Se for fechado, vai abrir, se for aberto, vai fechar. Então, ele é muito mais fácil da gente conseguir entender. Temos alguns exemplos, né? Que é o encoder. O encoder é um equipamento que é acoplado em motores de corrente contínua, que ele identifica a angulação, né? Do giro do motor, tá? Então, ele tem essa função. Temos lá os fins de curso, chaves de segurança, né? Que tem essa função on-off. Os encoders convertem o movimento da máquina em sinais de dados. As chaves fim de curso são usadas quando o objeto-alvo pode ter contato físico, né? Quando você pode encostar. Vamos supor que é uma caixa. Toda vez que a caixa está passando numa esteira e ela chega no ponto final, né, onde você quer recolher ela encosta num fim de curso. Então, quando ela encosta naquele equipamento, ele para a máquina. Então, se você pode encostar, né? Agora não, é um equipamento que não pode ter contato com nada. Beleza, então eu não posso utilizar fim de curso, eu vou ter que utilizar sensores, tá? Seria legal mostrar para vocês lá no nosso laboratório lá de acionamentos, porque tem, né, vários equipamentos lá. Né? No caso, eles são sensores fotoelétricos, né? Então tem lá, ele bate e reflete, né? Se não, se voltar, é, dependendo, né, da intensidade que volta esse flash, né, de infravermelho, ele funciona, né? E assim sucessivamente. E temos, né, que nesse caso que eu comentei para vocês, é o sem contato, que são os dispositivos eletrônicos de estado sólido, que criam um campo ou um feixe de energia e reagem a distúrbio nesse campo, né? Características: nenhum contato físico é requerido, né? Como exemplo, a gente tem o sensor fotoelétrico, né? Que ele emite um feixe de luz. Aquele feixe ele bate no equipamento e volta. Quando ele bate e volta, aí ele identifica a presença de algo, né? Temos lá os capacitivos, né? Que ele consegue identificar todo tipo de material. Temos os indutivos, que ele consegue identificar os materiais metálicos, né? O que contenha ferro. Ausência de partes móveis que pode obstruir, desgastar ou quebrar, tá? Então, evita o contato, né? Se você não tem um contato, você evita ali que quebre alguma peça, né? Geralmente podem operar com maior rapidez. Maior flexibilidade de aplicação. Exemplo, sensores fotoelétricos, indutivos, capacitivos, ultrassônicos, são tecnologias sem contato. A gente vai ver alguns desses aqui agora, tá? Os sensores sem contatos podem também estar suscetíveis à energia irradiada por outros dispositivos ou processos. Tá? Então, se você colocar dois, um próximo do outro, né, o feixe de luz ele pode bater ali e fazer uma inclinação que pegue no outro receptor. Então, assim, é importante que a gente avalie nessas possibilidades. Então, um exemplo prático. Uma linha de pintura, um sensor com contato, pode ser utilizado para contar cada porta assim que ela entra na área de pintura. Então, vai passar uma porta lá numa esteira, ela bate ali num rolete, né, de um equipamento. Então, ela vai contando. A cada batida ali, ele vai contando um equipamento. E pode utilizar, né, depois do processo de secagem, que você não pode encostar mais, né, na porta, na teoria. Então, ele utiliza a contagem através dos sensores sem contato, né? Para não ficar manchando, né? A pintura nem nada. Você só coloca ele para identificar a proximidade. Depois que ele passou, você contabiliza, tá? Então, pode ser utilizado dessa forma. Você pode utilizar primeiro enquanto você pode encostar na peça e outro depois quando você já não puder mais encostar na peça, tá? Dentro desses casos, né, que eu falei para você, nós temos lá a detecção discreta, que normalmente ela está ligada, né, a responder uma pergunta que é: o alvo está lá? Sim ou não, né? Seria o sistema on-off. Então, você tem essa detecção discreta. Normalmente, quando você está falando lá de um detector capacitivo, você coloca uma esteira, vai chegar ali uma capacitiva, então pode ser um plástico ali, vai chegar alguma coisa de plástico, ele para a esteira. Aí ele executa alguma atividade, fecha a esteira, alguma coisa acontece, e depois ele retorna, né? Então, o que significa? Ou o equipamento está
ou o equipamento não está. Ele não fica avaliando a qualquer distância em si. Ele só verifica se está lá ou não, tá? Então, essa é a detecção discreta. Já a detecção analógica, ela consegue fazer uma avaliação mais contínua da saída. Então, ele pergunta onde que ela está e quando ela está lá e quanto ela está, né? Porque o que significa? Então, eu consigo, né? Se eu fizer uma leitura analógica, eu consigo saber a distância do meu equipamento, né? Então, os sensores lá ultrassônicos, ele consegue medir a distância pela refração do som. Então, ele vai emitir, né, uma frequência, então o som bate lá e quando retorna, ele consegue saber a distância, né, que está esse equipamento, que já não é, né, a mesma função dos sensores nem fotoelétrico, nem indutivo, nem capacitivo, porque ele tem outro princípio de funcionamento, tá? Então, aí o ultrassônico, né, ele já consegue fazer essa leitura contínua de qual que é a distância. Não, lá no meu programa eu consigo definir, ó, quando chegar aqui a 10 centímetros, eu já quero que ele comece a frear. Por quê? Porque se for um sistema, né, que ele não pode ter uma freada muito instantânea, eu posso fazer, né, uma programação para ele, ó, cá, quando chegar faltando 10 segundos para ele frear totalmente, ele já vai desacelerando, né? Isso acontece em sistemas aí de elevador, né, que é bem encontrado, bastante encontrado, tá? Então, as características. Fernando, pode falar, Fernando. Esse é o mesmo sistema usado naqueles carros que freiam automaticamente, né? Eles têm esses sensores ultrassônicos que conseguem, sem perceber, detectar a distância do outro veículo, né? Exatamente, né? Se fosse um mais simplório, né, que seria lá o capacitivo ou indutivo, ele já não conseguiria, né? Pela parte construtiva, ele não consegue ter essa dimensão, né, de distância. Tanto é que é um sensor discreto ou analógico? É um sensor analógico, porque ele tem que ter essa leitura constante, tá? Exatamente. Boa observação, Fernando. Então, aqui ele mostra, né? Distância sensora nominal. É a distância de operação nominal para a qual o sensor é projetado. Esta especificação é atingida usando-se um critério padronizado sob condições médias. O que isso aqui acontece? Ó, a gente consegue ver dois sensores. Então, aqui embaixo seria um sensor indutivo ou um capacitivo, né? Ele não especifica, mas eles têm a mesma aparência. E aqui, ó, é um sensor fotoelétrico. O sensor fotoelétrico ele tem um emissor e um receptor. E quando algo passa aqui no meio, ele corta, né, a emissão e a recepção e executa uma ação, né? Esse aqui é um dos mais utilizados em elevador, né? Então você está lá, você coloca a mão, tem vários lá na porta do elevador. Você colocou a mão, interrompeu a passagem de um sensor, pode ter certeza que ele vai executar essa ação. Enquanto esse aqui é o mais utilizado, né, para detecção de caixa, de equipamentos em esteira industrial. Tá? Por quê? Porque você tem um equipamento passando numa esteira e ele consegue fazer a identificação dos equipamentos que estão passando, tá? Aqui, ó, tem uma característica importante, que é essa esterese, é a diferença entre os pontos de operação, que seria o ponto onde o sensor considera ligado e o sensor considera desligado, né, que seria o de liberação, quando o alvo distancia-se da face sensora. Sem esterese, um sensor de proximidade irá ligar e desligar continuamente, oscilando enquanto houver vibração excessiva aplicada ao movimento. Então, imagina que você tem aqui ó, um equipamento, né? E você não tem ajuste de esterese. Se ele vibrar, ele vai movimentar aqui ó, micrometros para os lados. Então, cada vibração que ele dá aqui, ó, ele faz uma leitura. Mas quando você regula a esterese dele para identificar aqui, essa vibração não vai ser o suficiente. Ó, eu tenho que afastar aqui pelo menos 2 centímetros para contar como desligado. Aí ele não faz essas leituras erradas, tá? Então, é um item, né, importante quando a gente fala da leitura de sensores, tá? É a configuração da esterese desse equipamento, para ele não ficar fazendo leitura o tempo todo, né? Por causa de uma vibração, tá? Ou de alguma ação, né? Às vezes você tem aqui uma latinha e vai precisar fechar. Aí toda vez ela dá uma vibrada aqui e ele conta mais duas. Então você não tem um sistema preciso, né? Não tá com a esterese bem ajustada, tá? Repetitividade. É a habilidade do sensor de detectar o mesmo objeto à mesma distância todas as vezes.
expresso como um percentual de distância sensora normal. Esse número é baseado em uma temperatura ambiente constante e tensão da fonte. Tá? Então, esses valores, né, quanto mais linear, né, muitas das vezes ele funciona por variação de tensão. Né? É um sistema que ele funciona ali me fugiu a palavra aqui, mas é um sistema que funciona no NPN ou PNP, que é um semicondutor. Aí, ó, lembrei. Então, é variação de tensão. Então, se você tiver um sistema, né, que alimenta esse sensor que varia, que fica variando demais, não for uma ponte linear, então você vai ter prejuízo aí com relação à repetitividade de medição. Às vezes você consegue medir aqui com 5 centímetros e às vezes aqui com ele passar 4 centímetros ou 6 centímetros, ele já não consegue fazer essa medição. Então, sempre ficar atento ao equipamento que alimenta os sensores, tá? Porque isso é muito importante. Frequência de comutação, tá? É o número de operações de comutação por segundo alcançável, sob condições padronizadas. Então, aqui a gente tem um sensor, muito provavelmente é um material não magnético e não condutivo. Muito provavelmente, essa parte de baixo aqui, ó, é uma parte de baixo que não contém ferro, né? E aqui em cima é onde contém ferro. O que eu quero ler? Eu quero ler a quantidade de dente, né, de uma engrenagem. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui o meu sistema capaz de conseguir fazer a leitura do de cima e descartar a leitura do de baixo, tá? Então, essa é a frequência de comutação. Quanto ele consegue, né, se esse equipamento estiver rodando? Será que ele consegue medir todos esses dentes aqui, né? Ou todas essas caixas, né, dependendo da velocidade de uma esteira? Normalmente a medição, a contabilização de caixa ou algum outro item, ela é feita na lateral. Por quê? Porque você evita, né, esse problema aqui, ó, de comutação, que é justamente esse ajuste de leitura e não leitura. Então, se você coloca de lado aqui, não tem nada no horizonte, então fica mais fácil de fazer essa leitura, tá? Isso aqui é bem complicado de fazer os ajustes. Com relação, né, às chaves fim de curso, uma chave fim de curso é um dispositivo eletromecânico que consiste de um atuador mecanicamente conectado a um conjunto de contatos. Quando um objeto entra em contato com um atuador, o dispositivo faz com que os contatos façam ou desfaçam uma conexão elétrica. Então, como eu entrei, né, nos sensores, sensor não é tudo que é eletrônico. Eu posso ter um sensor mecânico. E o estudo, né, das chaves fim de curso é justamente para estudar os sensores mecânicos, tá? É um sensor que ele identifica a mesma coisa de um sensor eletrônico, né, que contém ali circuitos eletrônicos, só que ele é um pouco mais simples. É como se fosse um interruptor de iluminação, onde o próprio sistema desliga e liga ele, né? Mecanicamente, tá? Por isso que ele é um sistema eletromecânico. É pura mecânica, não tem nada de eletrônica lá aplicado. Ele muda os estados mecanicamente, tá? Vou passar um pouquinho mais rápido, porque senão acaba que a gente não vai dar tempo de ver tudo, porque é bem grande esse slide. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, dessas chaves fim de curso. Então, aqui a gente tem como se fosse um interruptor internamente e aqui o atuador. Então, quando você movimenta o atuador, ele comuta. Se você tiver ligado ele nos normalmente abertos e fechar, ou normalmente aberto, ele fecha, e se for no normalmente fechado, ele abre. E quando eu falo de normalmente fechado, normalmente aberto, a gente ainda não entrou muito, né, nessa parte de contatos auxiliares, né, ou contatos abertos e fechados. A gente ainda vai ver. Mas o que significa? Vamos supor que você está falando ali de um interruptor lá na sua casa. Quando a luz está desligada, a gente considera ele como um contato aberto. Por quê? Porque não está tendo passagem de corrente elétrica, né? Se eu aperto ele lá, né? Eu aperto lá o interruptor e ele fecha, significa o quê? Que agora eu tenho um contato fechado. E a mesma coisa aqui, ó. Se eu tiver, né, uma caixa passando aqui em cima, eu vou comutar. Por quê? Porque eu vou mudar, né, o estado interno. Quando a caixa termina de passar, eu retorno para o meu estado natural. É a mesma coisa de estar com o dedo ali ligando. É como se fosse uma campainha, né? Melhor a comparação com a campainha. Eu aperto ela, aí ela vai funcionar. Aí quando eu solto, ela abre e retorna para o estado natural. É a mesma coisa do fim de curso. Então vamos comparar agora
o fim de curso com a campainha. E tem várias formas desse atuador, né? Tem atuador mais grande, tem menor, tem de rolete, tem esse aqui, ó, que é um gigantesco, né? Que fica mais fácil aqui se for uma caixa para pegar. Tem o de barra, né? Alguma coisa vai passar aqui. Alavanca em forma de garfo. Então, tem vários tipos, né, de atuadores que são a parte externa. É como você vai acionar e desacionar esse atuador. É simples assim. A parte interna é igual de todos, tá? É troca de estado. Se estava fechado, vai abrir. E se estava aberto, vai fechar. Quando ele tem essa troca de estados, a gente consegue mandar essa energia para um CLP, para algum controlador, e ele faz a contabilização, né? Aí, daí você consegue saber a quantidade de equipamentos que passou por ali, né? Então dá para a gente fazer essas programações, tá? E a gente vai ver durante o nosso curso as programações de controladores, né? Para fazer essas automações. Vantagens, né? Desses elementos mais eletromecânicos, não tem tanta eletrônica. Fácil utilização, simples, muito simples. Invólucro duradouro, normalmente ele é robusto, né? Não tem tanto problema com queda, com problemas ambientais, né? Com dificuldades ambientais. Boa vedação, né? Alta resistência para diferentes condições do ambiente e alta repetitividade na leitura. Por que que ele... Perdão. Por que que ele tem essa alta repetitividade? Porque é on-off. E são mecânicos, né? Se passou, clicou, funcionou. Se não, não funciona. Né? Ele não tem leituras falsas, dependendo da cor, dependendo do tamanho, dependendo da distância. Então, assim, ele é bem robusto com relação a esses itens, né? Vantagens e desvantagens. As vantagens, ela é da chave fim de curso, é que ela suporta uma tensão de alimentação mais elevada e uma corrente mais elevada, tá? Enquanto os sistemas eletrônicos, eles só enviam pulsos, né? Então, muito provavelmente vai ter que ter ali um sistema controlado, né? Para você receber esses pulsos e transformar esses pulsos em dados, né? Em dados, em sinais, para fazer a automação. Enquanto esse aqui não. Às vezes você põe lá um fim de curso no portão da sua casa, né? Se você pegar lá o normalmente aberto do condutor que alimenta o motor do portão e colocar o braço, né, onde você puxa o portão para quando chegar no final apertar ele, ele consegue funcionar seu portão com tranquilidade. Por quê? Porque ele é robusto, né? É como se fosse um interruptor, tá? Imunidade de interferência de ruídos, imunidade de interferência de radiofrequência, então é bem robusto também com relação a isso. Ausência de fuga de corrente, queda mínima de tensão e operação simples normalmente aberto ou normalmente fechado. Isso aqui é o mais legal. É muito simples de usar, tá? Aplicações típicas, sistemas transportadores, máquinas de transferência, tornos automáticos, máquinas de fresa, furadeiras e fresadoras, equipamentos de alta velocidade. Aplicação, né? Então a gente consegue ver aqui algumas aplicações. Ó, vamos supor que eu estou abrindo aqui, né, um equipamento. E esse motor meu, né, ele vai começar a abrir aqui para dispensar alguma coisa aqui, né? Algum insumo, tá? Então ele vai abrir aqui para dispersar algum insumo. Quando ele termina de abrir, ele encosta aqui, ó, num rolete do fim de curso. Quando ele encosta aqui, ó, ele abre a alimentação da esteira. Simples assim. Ótimo, né? Funcional. Ah, se eu tivesse um sensor aqui indutivo que verifica, aí esse equipamento teria que ter ferro, né, nas composições dele, tá? Então é muito mais simples, muito mais robusto, não tem problema com sujeira, funciona até colar as placas aqui interna, tá? Então ela é ótima aí para essas ações mais robustas, né? Beneficiamento da madeira, que ele mostra também, né? Que tem um fim de curso aqui. Quando chega a peça, ela para aqui e ela para aqui. Contagem e detecção de peças. Então, cada peça que vai contando, ela passa aqui e encosta, né? Quando ela termina o seu... Ela vai encostando, aí o rolete vai girando aqui. Quando ela termina aqui, ela volta para o seu estado natural. Então, a gente conta um. Aí vem outra.
Encosta lá, fica pressionado, fica pressionado, fica pressionado até sair daqui. Ponta 2, né? Então, ela é bem fácil de ser utilizada. Aqui o horário, 40, beleza. Sensores indutivos. Os sensores de proximidade indutivos são dispositivos de estado sólido projetados para detectarem objetos metálicos, tá? Indutivo, objetos metálicos. Características: não estão sujeitos a avarias ou desgastes mecânicos, não são afetados pelo acúmulo de contaminantes, tais como pó, graxa, óleo e fuligem, na face do sensor. Detectam tanto os materiais ferrosos que contêm ferro, quanto os não ferrosos. Então, ela pega alumínio também, cobre. Seu princípio de funcionamento baseia-se na geração de um campo eletromagnético. Então, tudo aquilo, né, que tem facilidade, né, de condução, ele consegue identificar. Quando o objeto metálico penetra esse campo, né, então aqui ele gera um campo oscilante. Quando aqui tem um sensor, aqui é a posição dos itens metálicos, né? Então aqui, ó, quanto mais longe, maior é o campo magnético. Quando vai se aproximando, quando o equipamento se aproxima, ele diminui o campo magnético. Quando ele tem essa diminuição do campo magnético, ele identifica a presença, né? Ó, ele anula aqui, ó, oscilador para o metal é detectado. Então ele anula o campo, né? Porque ele vai gerando um campo magnético aqui, ó, externo. Aí, quando você chega a um material ferroso, né, um metal, ele vai anular a passagem desse campo magnético. Quando ele anula essa passagem, o sensor identifica a presença, né, do material, tá? Então, ele tem essa função aqui, ó. Então, é alimentação, saída de estado sólido. São pulsos, né? Então, ele fica mandando pulsos aqui. Circuito acionador, então, são os sensores. Aqui é o oscilador. Ele vai enviando, né, esse campo magnético. Cheguei aqui com o metal, ele vai mudar, né, esse campo magnético. E aí, ele identifica a presença, tá? Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, senão... Então, temos lá os sensores indutivos, que são aparentes e os embutidos, né? Então, ele pode ser tanto embutido em alguma parte mecânica ou aparente, né? Normalmente, ele é aparente, ele fica ali fora das esteiras, né? Para fazer essas identificações. Fatores de correção. Então, dependendo do material, né? Se for um aço doce, um aço inoxidável, um bronze, alumínio ou cobre, você tem, né, a capacidade de ajustar, né, a distância com que ele consegue fazer essas coletas. Tá? Então, cada material ele tem sua especificidade. Vantagem. Então, não são afetados pela umidade, não são afetados pelo ambiente, como poeira, sem partes móveis, porque ele é isolado normalmente, né? Sem partes móveis, sem desgaste mecânico, né? Porque nada fica encostando nele. Não dependem da cor, então pode ser material metal de qualquer cor, né? Já pintado. Menor superfície dependente do que outras tecnologias sensoras. Sem zona cega. Desvantagem: detectam somente a presença de alvos metálicos. Amplitude operacional menor do que outras tecnologias sensoras. Podem ser afetados por campos eletromagnéticos fortes. Tá? Então, você vai colocar um sensor desse dentro de uma subestação abrigada. O que é uma subestação abrigada? Normalmente, em indústrias grandes, a gente tem lá um transformador. O transformador ele gera, né, um campo eletromagnético muito forte. Então, ele é bem afetado por esses campos eletromagnéticos. Tá? Então, é importante a gente observar esses fatores. Aplicação: sensor de proximidade indutivo, né? Então, às vezes, você tem aqui um equipamento que pode, no máximo, chegar até aqui, né? Isso aqui é torneiro mecânico, trabalha num torno, isso. Que é um torno, né? Mandril, sensor de proximidade indutivo, que ele só permite chegar até uma certa zona, e assim sucessivamente. Detecção de bucha no pistão, né? Então, dependendo, né, da onde você coloca, ele sabe se tem a bucha ou se não tem a bucha interna. Classificação das peças, né? Então, se ela está virada para o local certo ou não, dependendo da distância, né? Então, se ele tá com a distância diferente do projetado, é necessário que faça o ajuste, né? Ou a dispensa do equipamento. Detectores capacitivos. Então, a detecção capacitiva é uma tecnologia própria para detectar não metais, sólidos e líquidos,
podem detectar metais, porém o custo é mais elevado que o indutivo, né? Então, como ele detecta tudo, ele é mais caro que o indutivo. Então, é melhor, se vou fazer essa análise com metais, é melhor comprar o indutivo. Características: os sensores de proximidades capacitivos são semelhantes aos sensores de proximidades indutivos, tanto no tamanho, né, forma e conceito. Entretanto, enquanto os sensores indutivos usam campo magnético que ele gera, né, para detectar objetos, os sensores de proximidade capacitivos reagem às alterações do campo eletrostático, que aí é outro conceito físico, né, que faz essa identificação. Então, aqui, ó, como é que funciona? Então, aqui a gente tem, né, a oscilação, que seria o sistema de verificação. Quanto mais eu me aproximo, né, com o meu equipamento, maior vai ser minha oscilação. Aí vai ter um momento, né, que a oscilação é tão forte que aciona o meu sistema. Também funciona, né, on-off, tá? Sistema discreto, beleza? Mesma forma aqui. Mas eu estou gravando, nem lembro se eu comecei. Aqui é a forma de executar a ação, né? Então, aqui na verdade, a característica construtiva, saída, né? Uma saída quadrática. Circuito de acionamento, que é a parte eletrônica. E o sistema de oscilação, né? Ele também injeta, né, essa força eletrostática e consegue fazer essa identificação. Tem também os embutidos e os aparentes, né? Constante dielétrica. Quanto maior o valor da constante dielétrica de um material, mais fácil ele é detectado. O que é dielétrica? Dielétrica é a não capacidade de condução. Quanto no caso maior, né, essa constante dielétrica, menor vai ser a capacidade de condução desse equipamento, tá? Então ele consegue identificar, ó, petróleo, poliacetanol, tem algumas constantes, né, para esse dielétrico. Então, o que acontece? Quanto mais denso e menor a capacidade de passagem de corrente, né, igual o plástico, a borracha, aquela força eletrostática que ele vai gerar, ela vai ter que ser mais intensa, né? Dependendo da intensidade, ele identifica que está lá ou não está lá o equipamento. Vantagens: detectam metais e não metais, líquidos e sólidos, podem ver através de certos materiais, caixas de produto, estado sólido, vida útil longa, diversas configurações de montagem. Desvantagens: distância de sensor curta, né, normalmente 1 polegada, varia amplamente de acordo com o material a ser detectado, muito sensível aos fatores ambientais, umidade, em climas litorâneos, podem afetar o resultado da detecção, nem um pouco seletiva em relação ao alvo. O controle do que se aproxima do sensor é essencial, né? Que quis dizer, né, esse 7? É que ele detecta tudo. Ah, isso é bom? É, mas também é ruim, né? Porque qualquer coisa que passar lá, ele já está contabilizando, né? Às vezes ele executa sem ter nada ali na frente dele. Onde que ele é bastante utilizado? Detecção de nível, tá? Por quê? Dependendo da configuração, ele consegue detectar o líquido aqui dentro e saber, né? Se a água está aqui, se está aqui mais em cima, se está mais embaixo. Tanto a parte, ele pode ser feito externo quanto internamente, tá? Então ele consegue fazer essa detecção de nível, tá? Mesmo não por fora do equipamento. Detecção de produto através da embalagem, tá? Então, identificar se tem ou não produto, dependendo ali das características, né, que você quer para o seu equipamento. Ele tem algumas configurações. E sensores fotoelétricos, tá? Temos, basicamente, né, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Temos alguns tipos de sensores fotoelétricos. Qual que é o princípio dele? Emissão de feixe de luz e retorno desse feixe de luz, tá? Esse é o princípio básico. Um sensor fotoelétrico consiste em 5 componentes básicos, que é a fonte de luz, o detector de luz. Então, ele vem, bate aqui e retorna para o detector de luz, tá? Então, ele tem um circuito lógico que faz as ações, né? E a saída dele normalmente é pulso. Pulso positivo para identificação de item e pulso negativo quando não tem nada, né? Ele não está voltando. Então, se ele está emitindo e não tem nada voltando, significa que não tem nada lá. Então, ele tem duas aplicações, né? Tanto essa aqui, tanto o emissor quanto o receptor fica
lado, quanto aquela que eu mostrei para vocês, que o emissor fica de um lado e o receptor do outro, né? Duas funções diferentes para a mesma tecnologia. Então, aqui ele mostra, né, as formas de emissão, né, um LED infravermelho, para emitir o comprimento específico de onda ou cores de luz. Os LEDs infravermelhos, vermelhos visíveis, verde e azuis, são utilizados como fonte de luz na maior parte dos sensores fotoelétricos, tá? Então, é um diodo aqui para fazer essa emissão. Fototransistor, então detector, né? É um componente de estado sólido que fornece uma mudança na corrente conduzida dependendo da quantidade de luz detectada. Então, o receptor, ele tem essa função. Dependendo da intensidade de luz que está chegando nele, ele tem uma diferença de potencial, né? Na verdade, é uma diferença na corrente. Aí, essa diferença de corrente, né, envia lá para o controladorzinho dele, e ele faz, né, a ação de saber que tem ou que não tem equipamentos, né? Então ele pode trabalhar aí em alguns ranges, né? Luz visível, infravermelho, né? Ele é um fotodiodo. Aqui é um exemplo, né? Tem esse aqui, ó, que é o que eu falei para vocês. Temos lá o emissor e o receptor, né? O emissor, ele emite a luz e o receptor recebe. A partir do momento que você bloqueia essa passagem, né? Que é o que eu estou falando para vocês dos elevadores, ele executa uma ação, né? No caso, abrir a porta do elevador, né? Temos esse aqui, que são os retrorefletidos, que ficam no mesmo componente. Então, quando eu recebo aqui, normalmente, né, esses fotoelétrons retroreflexivos, eles têm aqui, ó, um material que é reflexivo, né? Então, ele tem que ser reto. Por quê? Porque tem que bater e voltar aqui. Se eu utilizo aqui uma inclinação diferente, ele não vai funcionar, porque ele bate e reflete para outros lados. Então, ele tem que ter uma inclinação que volta aqui no receptor. A partir do momento que ela não volta, significa que tem algum equipamento lá, tá? Tanto é que nos nossos equipamentos aqui tem desses aqui, ó, que é tudo no mesmo lado e tem lá uma faixinha refletiva, né, do outro lado da esteira, que aí ele fica fazendo essa avaliação. Tipos, né, de retroflexíveis. Esse aqui, ó, ele detecta resíduos de rolo. Nesse caso, né, ele vai analisando, né, toda a superfície e se tiver algum probleminha, às vezes uma mancha na superfície, ele identifica, né, algum resíduo. Detecção de embalagem, tá? Quando passa alguma coisa, né? E temos, né, os sensores resistivos, tá? A operação de sensores resistivos baseia-se na variação da resistência elétrica de um material devido à mudança de alguma condição física, como a temperatura, umidade, pressão e etc. Um exemplo comum é o termistor, um tipo de resistor cuja resistência varia significativamente com a temperatura, né? Um dos exemplos, né, desses sensores que eu gosto de passar para vocês são os sensores, os PT100s, que é um sensor de temperatura que ele varia a resistência, né? Por quê? Porque ele é feito com dois materiais metálicos diferentes, né, juntos. Aí a gente tem, né, diferenças ali nas composições. Aí ele vai ter uma diferença de resistência. Aí essa diferença de resistência, dependendo da temperatura, a gente consegue identificar qual que é a temperatura, tá? Então temos lá os termopares, né? Temos também transmissores de pressão, que pode ser utilizado baseado na diferença de resistência, tá? Normalmente são feitos, né, utilizando a diferença de tensão, também é bem utilizado, tá? Então, temos essas características aí também, tá? Alimentação, tá? Então, a alimentação, normalmente eles variam aí, né, de tensão alternada e contínua. Alternada na casa de 90 a 250 volts, tá? Contínua na casa de 10 a 30 volts, normalmente é 24 volts, é os mais usuais, tá? 24 volts, mas tem aí também até de corrente contínua maior aí que é de 20 a 250, tá? Acontece de encontrar. Os mais usuais, né, como eu comentei com vocês, 24 volts em tensão contínua. Saídas. Temos lá os saídas eletromecânicas, que é os sistemas de fim de curso, e os de estado sólido, tá?
Normalmente aberto, normalmente fechado. Fiação, temos, né? Sensores. Normalmente os sensores são de 3 fios, tá? Tem sensor de 2 fios também, tá? Quando são malhas, né? A gente ainda vai falar sobre as malhas. Tem sensor de 3 fios, o PT100, que eu falei para vocês, que varia a resistência, tem tanto de 3 fios como de 4 fios também. Os de 3 fios são convencionais, né? Os que eu comentei com vocês, os indutivos, os capacitivos, o fotoelétrico, são todos a 3 fios, tá? E alimentação, né? Sempre verificar que pode ser alimentado, né, com um sistema alternado, só que nesse caso aqui a gente tem uma ponte retificadora, que é outro item que a gente vai estudar ainda durante o curso, que ele transforma alternado em contínua, né? E tem aqui um sistema que faz a regulação dessa tensão para ela não ter, né, um sistema muito instável, né? Ela tem que ser o mais estável possível para conseguir fazer essas leituras corretas, tá? Algumas formas de ligação, a gente ainda vai ver nas atividades em si, sem ser os fóruns, a gente vai ter que fazer a ligação de alguns sensores, tá? Mas normalmente a ligação dos sensores são bem simples, não são muito complexas, só tem que ficar atento se é um PNP ou NPN. NPN. O que significa isso? Se ele vai ter alimentação positiva ou negativa, tá? A retroalimentação dele. Mas tranquilo, a gente ainda vai falar bastante sobre isso. Não se assustem, não precisa preocupar com isso por enquanto, não. Tá? Alimentação desses componentes, né? Normalmente o consumo, né? O do fotoelétrico é 35 mA, do ultrassônico, né? Ele está na casa aí de 70 mA, indutivo 15 e capacitivo 15. Então, o ultrassônico, ele é mais eficiente porque ele faz uma análise analógica, mas ele tem esse problema, né? De ter um consumo. Quanto melhor, quanto mais se dá, mais é cobrado, né? Que seria a frase aí mais convencional que a gente já sabe. A saída dele normalmente é através de relé, né? Relé que é normalmente aberto e fechado, ou chaves, né? E no sistema eletrônico é através de transistor, né? O que é um transistor? É comparado com uma torneira. O transistor tem a base, o coletor e o emissor. Então a base é como se fosse o registro da torneira. Então, a partir do momento que você enviou tensão para a base, ele passa energia. Se você não enviar, ele não passa. Então, o sistema em si, né, o controlador, ele envia lá para a base. Quando ele passou energia para a base, aí ele passa energia. Aí ele consegue atuar, né? E triar, que seria um resistor variável, tá? Que aí ele varia essa potência dele, são as formas de saída. Então, de forma geral, né, eu queria passar isso aqui para vocês. Acho que já está mais ou menos aí no time, para vocês desenvolverem o primeiro fórum, tá? O segundo fórum é sobre sensores. Então você vai escolher um tipo de sensor e falar um pouquinho, né, o que você achou, qual que são as aplicações desse sensor. Faz uma pesquisa aí na internet, né, no Google Scholar. Vem lá, ó. Mostrei para vocês lá na primeira UC. Sensor capacitivo. Capacitivo. Vou lá, dou uma pesquisada, avaliação do sensor capacitivo, vou ler alguns artigos, né? Alguns PDFs, ó, artigo aqui na Unesp. Então, para desenvolver essas aulas, eu sempre leio, né, algo relacionado, um artigo, algo correlacionado com o que eu vou passar para vocês. Então, criar esse hábito, né? É muito importante aí para o processo formativo de vocês. Beleza? Fez esse segundo fórum também, vai ter mais nota. Semana que vem a gente continua, né, com os nossos conteúdos. Ficou dúvida com relação a algum conteúdo que eu passei aqui para vocês? Sim? Não? Então, pessoal, se não ficou dúvidas, vou finalizando a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Obrigado pela presença. Bons estudos aí durante essa semana e até a próxima aula. Falou, pessoal. Boa noite.